Graça e paz, igreja. Estenda suas mãos sobre o servo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, aqui está seu servo, ó Pai querido. Que o Senhor possa estar usando ele com sabedoria, com unção, Pai querido. Dele as palavras certas, ó Pai. Sabemos, ó Pai querido, no mundo espiritual, Pai querido, já se fez, ó Pai querido, no coração as palavras que vai ser usada nesta noite, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha usar teu servo, ó Pai querido. Que haja renovo, transformação, Pai querido. Cura, Pai querido, e libertação, Pai querido, nessa noite, ó Pai querido. E que nós venhamos cada vez mais aprender da Tua palavra, Pai querido. E que Teus filhos, que nós abrimos nosso coração, Pai querido, para receber essa semente, ó Pai querido. Usa Teu servo, com graça, com sabedoria, Pai querido. Eu abençoo, em nome de Jesus, amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Se a igreja soubesse o significado da palavra unção, o presbítero Itamar tem toda a razão. Tem um livro que chama que a unção faz toda a diferença. Faz a diferença num culto. Faz a diferença na nossa família. Principalmente no nosso ministério. Se não fosse a unção de Deus, aleluias, glória a Deus. Eu quero agradecer a liderança de homens pelo convite de estar pregando pela primeira vez num congresso, neste lugar, congresso dos homens. Eu quero louvar pela vida de cada homem, em especial da vida do pastor Wallace, que tem nos acolhido aqui no início, quando nós viemos para este ministério. E eu lembro muito bem, pela primeira vez, foi no feriado de sexta-feira, quando o presbítero Clés estava pregando, justamente quando Elias estava dentro de uma caverna, com um sintoma que nós conhecemos hoje como depressão. Homens de Deus também passam por isso. Mulheres de Deus também passam por isso. Momentos na nossa vida em que nós queremos fugir para uma caverna espiritual. Mas Deus me trouxe nessa noite na condição de profeta. Que Deus vai restaurar ministérios aqui nessa noite. Deus vai restaurar casamentos aqui nessa noite. Deus vai restaurar a sua vida profissional. Deus vai restaurar a tua saúde. Deus vai restituir tudo aquilo que tu perdiste ao longo dos anos. Aquilo que os gafanhotos cortaram. Tudo aquilo que o inimigo roubou de você. Principalmente a unção de Deus. Deus nessa noite derrama uma unção que vem do alto sobre a tua cabeça nessa noite. E o óleo de nardo vai descer neste lugar. Receba em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Nós teríamos vários pregadores aqui nessa noite. Confesso que essas 2 últimas semanas não foi fácil. Meu pai infartou na segunda-feira passada, ficou a semana inteira na UTI. Nunca imaginava que eu ia, completou agora 3 meses que eu perdi a minha sogra, que morava comigo desde os 12 anos, desde quando casei. E logo ver um pai num leito de UTI. Mas o interessante é que ele já está em casa, ganhou alta ontem. E às vezes Deus permite algumas coisas acontecer porque foi necessário ele aceitar Jesus dentro de um leito de uma UTI.
E é interessante que na hora eu falei, Eliana, Deus quer te usar, é você que vai fazer esse apelo, porque eu sou filho. Vai haver o lado emocional, porque nós não podemos aceitar de Jesus de uma forma emocional. O nosso culto tem que ser racional a Deus. E Deus usou minha esposa para fazer o apelo, e eu do lado. Mas Deus permite essas coisas acontecer. E eu vim aqui também na condição de dizer para você, homem, não espera cair dentro de um leito, de uma UTI para tomar uma posição. Não espera você ser cometido de uma doença, de uma enfermidade para aceitar Jesus. Vem para os pés de Jesus pelo amor, não pela dor. Porque em 2007 eu também vim pela dor. Deus permitiu que eu tivesse uma paralisia nas pernas. Talvez hoje eu estaria aqui andando numa cadeira de roda. Mas quando a gente determina, a gente não aceita aquilo, a unção quebra todo o jugo. E Deus quer quebrar julgos aqui, pesos espirituais que está sobre os teus ombros. Talvez você está desanimado, pensando em desistir do teu filho, da tua filha. Não desista, porque Deus é contigo. Não temas, porque Deus é contigo. No mesmo dia que meu pai infartou, o motor do carro fundiu, né? É tanta luta, é tanta provação que vem, presbítero Marcos. Mas é nessas lutas que nós aproximamos mais de Deus. A luta do crente, a aprovação do crente é para te aproximar mais de Deus. E Deus tem muito para entregar aqui nessa noite, amém? Quando eu cheguei no outro ministério, quando eu me converti em 2009, eu lembro muito bem, e eu comecei a me espelhar no presbítero Itamar. E é natural que quando nós viemos para a igreja, nós espelhamos em pessoas. Por isso que eu e você tem uma grande responsabilidade, como nosso irmão Zé Prates disse no início. Pregar a palavra de Deus aqui em cima é fácil. Louvar o Senhor aqui em cima é fácil. O difícil é pregar o evangelho embaixo, é testemunhar. Porque a gente tem que pregar o que vive. As pessoas que se titulam profetas têm que sentir o que Deus sente. Para ser profeta, tem que estar sujeito àquilo que Deus quer. As lutas, as provas. Porque primeiro Deus molda a gente, para depois Deus usar a gente. E esse texto que eu vou ministrar nessa noite, é uma palavra muito forte, mas é uma palavra que me tratou primeiro. Eu confesso que eu não estaria na condição aqui de estar pregando, mas a unção de Deus faz toda a diferença. Nós temos muitos profetas aí embaixo, aptos, habilitados, aprovados por Deus para ser profeta aqui. Mas Deus, Ele quer usar quem Ele quer, Ele usa o dia que quer, a hora que quer. E quando eu cheguei no outro ministério, eu comecei a ver na vida do presbítero Itamar uma unção diferente. Se hoje eu sou chamado de Eliseu, ele foi meu Elias. Se eu fui chamado de Josué, ele foi meu Moisés. E se eu sou chamado de Paulo, ele foi o meu Barnabé. E eu te pergunto, quem tem sido o seu Barnabé aqui na igreja? Quem tem sido o seu Moisés? Quem tem sido o seu Elias? Não dá para fazer a obra de Deus sozinho. Sempre nós vamos espelhar em alguém. E a Igreja Batista, nós precisamos espelhar no nosso pastor. Nós precisamos honrar mais nossos pastores, mais a nossa liderança. Não é ser igual a Acabe, querer perseguir, não é querer ser Jezabel, perseguir os profetas de Deus. Porque Jezabel e Acabe eram assassinos de profeta. Deus te chamou para este lugar, para te dizer que o teu ministério é para ser profeta de Deus, boca de Deus, e não assassino de profeta, não destruidor de ministérios, porque tem pessoas que com uma palavra conseguem destruir o ministério de uma pessoa. Aprenda isso. Nós não conseguimos, depois do Espírito Santo, fazer a obra sozinho. O Espírito Santo nos capacita, mas nós precisamos de mentores. E nesses quase 3 anos que eu estou aqui, o pastor Oás não é só o meu pastor, não é só meu amigo, mas é meu mentor. É aquela pessoa que te orienta, que te ajuda, que te capacita. Então aprenda isso. Você precisa de um mentor, mas você também precisa mentorear outras pessoas, ajudar outras pessoas. Amém? Amados, e aí quando eu cheguei lá nesse ministério, eu acho que a mãe dele tinha acabado de falecer, né? Ele tinha acabado de perder a mãe dele.
Mas Deus tem um grande ministério na vida deste homem. A metade do meu ministério eu devo a ele, viu? Os grupos familiares que eu liderava, ele lá levava a palavra. E ele tem uma unção de cura na vida dele. E hoje, antes de eu subir aqui em cima, eu estava com uma dor terrível no estômago, muito forte. Enquanto a minha esposa não orou, não melhorou. E eu quero não expor essa pessoa, mas eu quero dizer para essa pessoa que quase deixou de vir a este culto nessa noite por causa dessa dor nesse seu estômago. O Jeová Rafa, o Deus que cura, está aqui nessa noite. E Ele já te curou por completo, em nome de Jesus. Eu não sei quem entrou com essa dor no estômago e quase que não veio. Deus te entrega a sua cura hoje, nesse momento, em nome de Jesus. Se quiser testemunhar depois do culto, fica à vontade. Amados, abra sua palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis, capítulo 18. Deus dos 10 anos de idade, quando eu era ainda coroinha, eu dava estudo bíblico para as outras crianças da minha mesma idade. Eu sempre fui apaixonado pela palavra de Deus, Roberto. A palavra de Deus é o que nos sustenta. A palavra de Deus é que nos orienta. Se nós lêssemos mais a palavra de Deus, muitas decisões que nós tomamos na nossa vida, nós erraríamos menos. Pastor, vem cá. Pastor Lair, presbítero Tamar, vem aqui à frente. Amém? 1 Reis, capítulo 18. Então aprenda isso, aprenda a amar a palavra de Deus. O problema é que hoje as pessoas querem pregar a palavra de Deus, mas não tira tempo para estudar a palavra de Deus. E às vezes as pessoas perguntam, por que Deus usa mais uns? Deus sabe, Deus é onisciente, Ele sabe o preço que você tem pagado. É só você começar a jejuar, consagrar, Deus vai te usar. O problema é que nós não consagramos. Hoje, nessa correria do dia a dia, nós não jejuamos mais. Nós não tiramos tempo para orar. Nós não lemos a palavra de Deus. Como que você quer que Deus usa? Deus não é homem para envergonhar ninguém. Eu leio a palavra de Deus em média de 1h30 a 2 horas e pouco por dia. Aprenda, porque a Bíblia diz que aquele que medita dia e noite será bem-sucedido. A receita de um homem para ser bem-sucedido, de uma mulher para ser bem-sucedida, é meditar na palavra dia e noite. Essa é a receita. O segredo do sucesso, da prosperidade espiritual, se você quer crescer na vida espiritual, aprenda isso. Medita dia e noite na palavra de Deus. É o que Deus disse, é o que Moisés disse para Josué. Não temas, porque eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ser forte e corajoso. Medite na palavra dia e noite. Amém? Você que é homem, essa noite é congresso dos homens. Se apresente ao Senhor como um obreiro aprovado pelo Senhor. E Deus só vai te habilitar para a boa obra a partir do momento que você manusear bem a verdade, que é a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, está escrito: o desafio de Elias aos profetas de Baal. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias. Repita comigo, Obadias. O mordomo. Obadias temia muito ao... Repita comigo, Obadias temia muito ao Senhor. Tem algum homem aqui que teme ao Senhor? Tem algum Obadias aqui nessa noite? Porque quando Jezabel exterminava, matava os profetas do Senhor, Obadias, presta atenção, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com
pão e água. Amém? Fecha teus olhos. Querido Deus, Pai, nós queremos nesta noite não estar na mesa de Jezabel, porque muitos aqui renunciaram às novelas, renunciaram à TV Globo para estar na casa do Senhor. Enquanto nesse exato momento, muitos estão se assentados na mesa de Jezabel, assistindo novelas, fazendo algo que não agrada ao Senhor. Os profetas que vão ser alimentados nessa noite com pão e água, estão aqui para te adorar, para te louvar, te bendizer o teu santo nome, porque é muito melhor estar na casa do Senhor do que sentado na mesa de Jezabel. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar Obadias aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amados, cada pregador tem um estilo, uma maneira de pregar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Assim como um amante da palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Quando eu tive a paralisia, eu fiz um exame de hack na medula. Os médicos estavam suspeitando de tumor na medula. E eu não sei se alguém já fez esse exame de retirar o líquor da medula. E é uma agulha bem grande, que é penetrada aqui na medula. E se o médico errar, tem que ser um neurocirurgião, porque se ele errar a agulha, pode até alejar a pessoa. E aí, quando esse hack, essa agulha, a gente chega a faltar ar. É como se tivesse uma espada, uma faca bem afiado, enfiando ali bem na sua coluna. E muitas das vezes, quando nós viemos ao culto, nós temos essa sensação. Porque quando nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento para a palavra de Deus, por mais que a palavra seja de exortação, dura, ela vem como uma espada de 2 gumes. E hoje, o evangelho no Brasil tem virado um evangelho muito fácil. Um evangelho muito light, um evangelho onde que serve para massagear o ego das pessoas. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias. E a irmã Débora até colocou isso no grupo. A igreja está fria. A igreja tem se esfriado. É necessário que Deus venha. Ó Maranata, venha, ó Senhor. E vai chegar um momento em que aquela porta não vai ser preciso estar fechada, para que o som da igreja não atrapalhe os vizinhos, a ponto de sermos denunciados. Porque, amada igreja Batista, vai chegar um dia, irmã Débora e Franklin, que não vai ter promotor, não vai ter polícia, não vai ter autoridade, que vai controlar o soar da trombeta. Porque o grande evento, o dia do grande avivamento, o dia que Deus for mandar a chuva temporã, onde Ele vai enviar sobre toda a carne o seu Espírito Santo, e nós vermos o grande rei da Nova Jerusalém, sobre um cavalo sobre as nuvens, para buscar a tua igreja santa, remida e lavada pelo sangue de Jesus. Ao ouvir essa trombeta, o soar da trombeta, de que Jesus está voltando, aleluias. Nós vamos entender que cada culto que nós cultuávamos aqui na Igreja Batista, valeu a pena. Porque nós estamos aqui preparando para sermos cidadãos celestiais. Mesmo que eu e você ainda não tenha casa própria, Deus já tem uma morada para nós, na Nova Jerusalém. Porque o melhor lugar de se viver é no centro da vontade de Deus. No mundo tereis aflições. Israel estava vivendo um período crítico de muita fome, porque já havia mais de 3 anos e meio que não caía chuva. Era uma extrema fome. Mas a pior fome desse período era a fome de Deus. Como foi bem dito aqui no início. Essa noite é uma noite profética, porque Deus vai renovar espiritualmente eu e você.
Tudo que nós precisamos é de ouvir uma palavra de Deus. E Deus sempre vai usar um profeta. Do mesmo jeito que Deus usou o profeta Elias, Deus ainda continua à procura de profetas, de adoradores que adoram em espírito e em verdade. E Deus nessa noite, Ele está aqui com os olhos atentos. Somente quem está crendo e entendendo essa palavra, somente quem tem a unção de Deus, levanta teu braço bem alto, diga para Ele: eu estou aqui nessa noite, eu vim aqui para te adorar, somente te adorar. Se o Senhor me curar, eu continuo sendo Deus, mas se o Senhor não me curar, eu continuo sendo Deus. Mas eu quero te adorar nessa noite, eu vim com esse propósito, eu quero te adorar, aleluias. Assim como aquela mulher que derramou do vaso de alabastro todo aquele óleo que ela havia trabalhado e comprado. Eu quero que você derrame esse óleo que está dentro de você nessa noite. Há um óleo precioso dentro de você que precisa ser derramado. Dê o melhor de você nessa noite. Eu não estou pregando para você entender a palavra, mas estou pregando para você sentir a presença de Deus aqui nessa noite. Você precisa sair daqui nessa noite sentindo a presença de Deus, o poder de Deus na tua vida. Porque avivamento só vai acontecer, o fogo só vai cair a partir do momento que a nossa oração e a nossa adoração chegar aos céus. Porque quando nós oramos, a oração tem que fazer efeito. A oração do justo tem muito em seus efeitos. E se você ora, mas não tem fé, em vão é a sua oração. Tiago vai dizer que pedistes e não recebestes. Não recebestes porque pedistes mal. Nessa noite, aprenda a pedir algo. Aprenda a orar. Porque muitas orações aqui já viraram rezas. Muitas orações aqui, Deus não tem respondido. Nessa noite, Deus quer que você restaure o seu altar. Deus quer que você restaure a sua vida espiritual. Se apresente esse seu coração duro diante do Senhor, porque o coração dele é manso e humilde. Não tem como você vir aos pés de Jesus e não ter uma vida transformada. E nessa noite, Deus quer ouvir a sua oração com fogo. Aleluias. Eu vou repetir, obrigado por um amém. Aleluias, Deus vai responder a sua oração com fogo nessa noite. Deus vai responder a sua oração de mãe, de pai, de filho, de desempregado. Deus vai ouvir a tua oração nessa noite. Porque Ele está aqui nessa noite. É real a presença dEle aqui nessa noite. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Não tem como Deus não responder a oração do justo. Eu lembro que eu comecei um jejum mês passado de Daniel, 21 dias. E eu falei para Deus, eu vou me abster de refrigerante, de carne, qualquer tipo de carne, derivado de carne. E também vou orar 3 vezes ao dia. Às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas e às 7 horas da noite. E vou ler o livro de Daniel todinho, todo os 21 capítulos durante esse período. Amados, no primeiro dia, eu fui ao médico. E eu senti algumas coisas que eu não entendia. Eu ia fazer os exames e não dava nada. Eu achava que eu estava infartando, chegava no hospital e nada tinha no coração. E eu pedi para Deus, Senhor, me mostra o que eu tenho. No primeiro dia do jejum de Daniel, chegou à conclusão que eu estava com o início de uma síndrome do pânico. Nunca julgue uma pessoa por ela ter uma depressão, por uma síndrome do pânico, de um transtorno de ansiedade, porque só quem passa por isso. Por mais que você lê a palavra de Deus, por mais que você cultua, é uma coisa que você não tem controle. É o seu corpo que desencadeia. Porque a nossa mente é tão poderosa que ela tem um gatilho. E quando você fica ansioso, esse gatilho ele dispara e ele desencadeia um hormônio dentro do seu corpo que você sente todos os sintomas de uma doença.
E naquele dia, Deus usou o médico para dizer, olha, se você não mudar de trabalho, se você não mudar o seu ritmo de trabalho, você vai ter uma acidez do pano. Cheguei em casa, repreendi esse espírito maligno e comecei a ler os sintomas. Dos 26 sintomas, eu estava com todos. E naquele mesmo dia, eu comentei com o pastor no dia seguinte, vamos orar, vamos entrar em oração. Amado, a partir daquele momento que eu não aceitei aqui na minha vida, e eu sabia que eu não tinha nada no coração, não tinha nada de infarto, que isso era transtorno de ansiedade, eu melhorei. Porque a Bíblia diz que não vos andeis ansiosos por coisa alguma. Se alguém entrou aqui nessa noite ansioso, eu repreendo em nome de Jesus. Porque é pela fé, é rompendo de fé em fé que nós chegaremos à grande vitória. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu repreendo esse espírito dessa enfermidade na sua vida. Espírito de depressão, de ansiedade, de tudo. Porque essas doenças do século 21 é que têm adoecido as pessoas. No segundo dia do jejum de Daniel, eu já estava bem melhor. Porque eu sabia que aquilo ali estava na minha mente e ela foi bloqueada pelo poder do sangue de Jesus. No segundo dia, por volta de 9 horas, que hora que eu tinha pedido para Deus que eu ia orar? 9 horas. O secretário de educação me liga, dizendo que 3 horas da tarde, outro momento de oração que eu fazia, o prefeito queria conversar comigo. E às 7 horas da noite ele estava me nomeando. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Deus me curou de uma ansiedade na segunda e abriu uma grande porta no segundo dia. Vale a pena orar, vale a pena consagrar, vale a pena pagar um preço. Começa hoje, nesta noite, a pagar um preço, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Aleluias. Nessa noite eu quero falar de um homem chamado Obadias. Nós pregamos muito sobre Elias, mas nessa noite eu quero dar uma ênfase a este homem, que pouco a Bíblia fala. Segundo alguns estudiosos, diz que Obadias era o marido daquela mulher viúva, lá de 2 Reis 4. Que ele morreu endividado, e aquela viúva, ao encontrar o homem de Deus chamado Eliseu, Eliseu orou dentro da casa dela e multiplicou o azeite da viúva. Todo mundo lembra da passagem? Eu não tenho certeza, pastor, se é 2 Reis 4, mas eu falo assim, se Obadias era o marido daquela mulher. Eu não posso afirmar, mas segundo os estudiosos, né, o Renan de Mello me diz que é, né? E ele é um homem que pesquisa muito, é um pregador exegeta. Então, nós não podemos afirmar, mas tudo indica que poderia ser Obadias, o marido daquela viúva. Mas não vem ao caso. O importante é que Obadias, a Bíblia diz que ele temia muito ao Senhor. E nessa noite eu queria dirigir uma palavra aos homens nessa noite. Levanta teu braço. Algo profético. Deus, a partir dessa noite, Ele te chama como um homem temente ao Senhor. As pessoas vão te ver, a sua esposa, as pessoas que estão ao seu derredor, vão dizer, ali vai um homem temente ao Senhor. A sua mulher, a sua esposa vai te conhecer como um homem temente ao Senhor. Ela não tem que temer de te perder, porque ela sabe que o marido dela é temente ao Senhor. Ele pode estar longe dela, mas ela vai saber que ali o homem marido dela é temente ao Senhor. E muitos casais têm separado, porque o homem tem deixado de ser temente ao Senhor. E se tem uma coisa que nós nunca jamais podemos perder, é a confiança das nossas esposas. O maior motivo hoje das separações, dos divórcios, está relacionado à confiança. E quando a gente perde a confiança do patrão, quando a gente perde a confiança do nosso líder, quando nós perdemos a confiança dos nossos filhos, das nossas esposas,
te prepara, porque ninguém mais vai ter confiança em você. Se a sua esposa, que é a sua esposa, que dorme com você, não confia em você, quem vai confiar em você? E hoje eu queria chamar essa palavra mais para os homens dizendo: peça a Deus o temor de Deus, porque temor de Deus é um dom de Deus. É Deus que dá temor. A partir do momento que você aceita Jesus, você, homem, precisa ter temor de Deus. Sem temor não acontece nada, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O homem só vai ser sábio quando ele entender que o primeiro princípio de um homem é ser temente ao Senhor. Amém? Então a Bíblia enfatiza que Obadias ele temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel matava os profetas do Senhor, Obadias ele cuidava de 100 profetas. E eu te pergunto nessa noite: quem você tem sustentado? Quem você tem alimentado espiritualmente? Para quem você tem pregado a palavra de Deus? Para quem você tem cuidado, zelado dentro da casa do Senhor? Porque muitas das vezes nós queremos ser uma esponja, nós queremos encher d'água. Mas às vezes Deus vai permitir lutas para Ele apertar essa bucha para que a água escorra. Tem pessoa que quer absorver só para Ele. Só Ele quer receber, mais ninguém. Ele ora só para Ele. Ele quer só para Ele. E Deus nessa noite, Ele vai pegar algumas espumas. Ele quer pegar alguns homens nessa noite com a sua palma. Que com uma palma Ele pega uma criança recém-nascido. E do outro lado Ele pega o mundo. Para Deus das mãos grandes, quer pegar você nessa noite. E Ele quer te espremer, porque Ele sabe que é uma unção dentro de você. E essa unção não pode ficar só dentro de você. Você precisa fazer a diferença no reino de Deus. E quando a gente entende que na obra do Senhor nós temos que estar a serviço do próximo. Nesse momento agora, Deus não me vê como presbítero, Deus não vê pastor Wallace como pastor, mas Deus vê todos nós numa única condição, como servos de Deus. No reino de Deus não tem bambambam, não tem bim-bim-bim. Todos são servos de Deus. O problema é que hoje as pessoas estão se gladiando. O problema hoje é que as pessoas querem vir para a igreja e quer ser um Acabe, quer ser uma Jezabel. E a mensagem começa aqui agora. Tem pessoas que o inimigo, Deus até permite entrar dentro das igrejas. Para dizer aquilo que Paulo condena na igreja aos Gálatas. Espírito de facção, de divisão. E se eu sou profeta nessa noite sobre esta igreja, eu quero liberar uma palavra profética, dizendo que a partir de hoje, nós determinamos como profeta do Senhor, e não de Baal, de dizer que a Igreja Batista Água não aceita nenhum espírito de divisão, de facção, porque em nome de Jesus, essa obra não é minha, não é sua, ela é do Senhor Jesus, é Ele que cuida, esta obra é dele, não é do homem. E cabe a nós como profetas de Deus, cabe a nós como atalaias do Senhor, não permitir que o espírito de Acabe, que o espírito de Jezabel, cria divisões dentro da igreja. Aleluias. Porque só quem é profeta, sente o que Deus sente. E Deus não tem agradado nos últimos dias, da sua noiva, que se diz preparada, para ser recebida no dia da vinda do Senhor. Mas uma igreja que ainda propaga o espírito de divisão. Onde o inimigo está usando pessoas que se dizem profetas do Senhor para dividir as igrejas. E isso é muito sério. O espírito de Baal, ele está repreendido em nome de Jesus. A nossa luta não é contra a carne. Você precisa amar mais esse seu irmão. Você precisa ser mais um Obadias na vida desse seu irmão.
Porque ser profeta Elias é fácil. Tem pessoas que querem ser profeta Elias, quer ver o fogo descendo, mas não tem Obadias para sustentar profetas. A igreja pode ter profetas Elias, mas não pode faltar Obadias. E nessa noite Deus está levantando Obadias, homens e mulheres que vão sustentar profetas do Senhor e não vão sentar na mesa de Jezabel. Aleluias! Deus está dizendo aqui com letras garrafais: só eu sou o Senhor deste lugar. Eu não aceito Balaíns, eu não aceito Baal, eu não aceito nenhum espírito de Jezabel, porque eu sou o Senhor de Israel, eu sou o Senhor da Igreja Batista Água, eu sou o Senhor de Patrocínio, eu sou o Senhor do Brasil. Aleluias! Precisamos combater o espírito de prostituição espiritual. É por isso que Deus fala para Oséias: vai naquele prostíbulo e procura a pior meretriz, a pior prostituta. Sabe por quê? Porque o povo de Israel precisa entender que de dia estão de mão dadas comigo, mas à noite se deita com Balaíns, com Baal, e Deus não aceita adoração a outros deuses. Deus só quer a sua adoração. Então aprenda hoje: ser idólatra não tem nada a ver com imagens. Ser idólatra é quando nós encurvamos para aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida. Se você coloca a sua família como prioridade, você está sendo um idólatra. Se você coloca o seu trabalho em primeiro lugar, você está sendo idólatra. Se você coloca o seu primeiro lugar, seu ministério, você está sendo idólatras. Porque o primeiro lugar só cabe àquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que criou o céu e a terra. Aleluias! Aleluias! Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem muita gente primeiro procurando um emprego. Tem muita gente primeiro procurando namorada. E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Para mim, um dos estudos mais importantes que nós já estudamos aqui na Escola Bíblica chama o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Nós temos que sair um pouco do Evangelho da Graça. Achar que Jesus já nos salvou e que nós não precisamos fazer mais nada. Mas Deus nessa noite está levantando essa igreja para dizer que eu tenho o Evangelho do Reino e é eu que vou te levantar para fazer parte do Evangelho do Reino. Ao sair de casa, uma irmã, uma diaconisa, ligou para minha esposa aos prantos chorando, porque o pastor dela não deixou ela ser testemunha de casamento em outra igreja evangélica. Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Se você tem sido fiel à igreja do Senhor Jesus, você pode ir em qualquer igreja, porque Deus não vai tirar, porque é aqui que você está sendo sustentado com água e pão. Por mais que você esteja sustentado com água e pão, é suficiente para se tornar um profeta de Deus. Porque tem pessoas que onde tem banquete quer estar, mas às vezes não tem um cuidado. Não tem o discernimento espiritual, que talvez ali tem um banquete de Jezabel. Valoriza o ministério que Deus te deu. Valoriza a igreja que você é membro. Porque por mais que você é sustentado apenas com pão e água, você ainda é profeta do Senhor. Porque tem muitos lugares que se dizem profetas do Senhor. Na verdade, o púlpito é uma mesa de Jezabel. Tenham cuidado, tenham o discernimento espiritual para discernir o que é mesa de Jezabel e o que é cova de Obadias. Porque é a água e pão do profeta, do mordomo Obadias, é que sustentou os profetas. Porque enquanto, nesse exato momento, tem muita gente na mesa de Jezabel,
assistindo novelas, bebendo Coca-Cola, comendo churrasco, você está aqui, sustentado por Deus, para receber água e pão. Mas pão é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E a água que é a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Então não é só uma aguinha, não é um pãozinho não. É o maná de Deus que está descendo neste lugar. É a água viva do Espírito Santo sobre a tua vida. Para te dizer, você não vai se dobrar ao Deus de Baal, mas ao Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Aleluias. Todo mundo quer ser profeta Elias, mas nos dias de hoje ninguém quer ser Obadias. Eu andei um ano e dois meses sem carro, e Deus tem usado Obadias aqui. Nesses 1 ano e 2 meses, tinha dia que tinha 4 Obadias, irmãos abençoados, para oferecer carona. Deus não desampara os seus profetas. E às vezes, qualquer lutinha, a gente para de vir aos cultos. Enquanto você for fiel a Deus, Ele será fiel a você. A maioria das pessoas reclamam da vida financeira. Por isso que hoje o marketing evangélico é pregar sobre teologia da prosperidade. Nós precisamos entender que dentro das igrejas, nós temos vários Obadias. Pessoas que nunca subiu ao púlpito, nunca subiram no Monte Carmelo para que o fogo caia, mas muito fogo tem caído no lugar dele. Porque ser profeta Elias é fácil, estar nos holofotes. Eu não tenho oportunidade de pregar aqui na Batista Árvore, então eu vou pregar em outros lugares, sem autorização do pastor, nada contra. Eu gosto de itinerância, mas aprenda a honrar seu pastor. Hoje eu liguei para o Rosinon, eu vou pregar no Congresso dos Homens, o pastor está sabendo que eu vou pregar à noite. Nós precisamos ter um cuidado com as coisas de Deus. Nós não podemos ser só Elias, estar nos holofotes, mas nós precisamos ser Obadias. Deus levantou um casal abençoado aqui, minhas meninas sonhavam em ter um, como é que chama, Sandra? E ela e o esposo dela, Ricardo, doou para minhas filhas um Cheetos, né? Uma bênção, né? Que cachorrinho, né? Então, amados, Deus tem levantado Obadias para abençoar a vida dos profetas. Aprenda isso, ser profeta Elias é fácil, mas ser Obadias é o que é difícil. Esse dia uma irmã que eu nem conheço, de outro ministério, me ligou chorando. E eu perguntei para ela, ela está congregando dentro de um ministério, e ela está passando fome, literalmente. Amados, uma igreja que tem um membro passando necessidade, fome, essa igreja tem que fechar ela. Então nós temos que tomar um certo cuidado, porque Deus quer que você, antes de ser Elias, antes de você pregar a palavra de Deus, antes de você estar nos holofotes da vida gospel, Deus quer fazer de você um Obadias. Deus precisa que você cuide de profetas. Mesmo que ninguém vê, mas Deus está vendo você na cova sustentando profetas. Vamos ficar de pé. Todo mundo já conhece o texto. Deus só vai permitir cair fogo nessa noite. Aleluias. A partir do momento que Ele vê que nessa igreja tem Obadias. Porque Deus não vai levantar profetas para passar fome, não. Deus primeiro levanta Obadias, porque Ele sabe que vai ter pessoas que vão sustentar missionários, profetas, pregadores itinerantes. A nossa igreja precisa ser missionária. O evangelho, a igreja, ela tem que ser da porta para fora. Aqui é apenas uma reunião, é um culto, para nós sermos alimentados por água e pão, que é a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Mas é lá fora que você tem que fazer fogo cair lá no teu trabalho. É lá que eles têm que ver que você é profeta Elias. É lá na tua casa que você tem que saber quem é profeta Elias. Meu pai estava numa enfermaria com 4 homens.
eu fechei a porta e disse para eles: o Senhor manda vir aqui, não por causa do meu pai, mas eu preciso orar pela vida de vocês. E Deus permitiu que vocês estivessem aqui hoje, para que vocês entregassem a sua vida para Jesus. Deus está dando uma segunda chance para vocês. E lá tinha um infartado, que era meu pai, tinha um com derrame pleural, o outro com um câncer no pé, o outro com pancreatite, pessoas. E graças a Deus, 3 dias depois, os 4 tinham ganhado alta. Para a glória e honra do Senhor Jesus. É lá na UTI que o fogo tem que cair, não é que não. Aqui nós estamos sendo alimentados por pão e água. Mas o Monte Carmelo é a sua casa. O Monte Carmelo é o teu trabalho. O Monte Carmelo é a sua vizinhança. É lá que o fogo tem que cair. Aqui é palavra, aqui é culto da palavra. E é interessante que esse dia, conversando com um pastor, ele disse: se eu colocar culto da palavra lá na minha igreja, não vai ninguém. Eu tenho que pôr culto da vitória, eu tenho que pôr culto de libertação, porque senão as pessoas não vão. É lá no hospital que tem que haver culto da vitória. É lá na cadeia que tem que ter culto da vitória. Aqui é culto da palavra, cada culto é culto da palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo culto é libertação, todo culto é vitória. Só quem é vitorioso, dê um grito de júbilo. Aleluia, caia fogo. Oh, Shurimikandarabassuri alabacheia. Eu não quero ser profeta de Baal. Eu quero ser profeta do Senhor. Vem aqui à frente. Só os adoradores, vem aqui à frente. Adora o Senhor. Aleluias. Oh, Shurimikandarabassuri alabacheia. Recalabassuri alabacheia. Deus. Aleluias. Não preocupa com cadeira não. Vem adorar o Senhor. Aleluias. Vai cair fogo lá na tua casa nessa noite. Vai cair fogo lá no teu trabalho. Oh, Shurimikanda Arabassuri Alabacheia. Shema Nabassuri Alabacheia. Sinta a presença desse Deus. É hora de restaurar altares aqui. Isso, vai restaurando a tua vida. Você é profeta de Deus, manifesta aí, abre a tua boca. Receba o temor do Senhor. Receba água e pão. Aleluia. Deus está te sustentando para que lá na tua casa caia fogo. Deus está te alimentando para que lá no teu trabalho caia fogo. Oh, xaralabassuri alabassuri. Isso, tira o pé do chão. Sinta a presença de Deus. Deus está visitando a tua casa nessa noite. Toda sentença de morte cai por terra agora. Oh, xaralabassuri alabassuri. Chega na suri alabassuri. Adore esse Deus. Adore esse Deus. Oh. Deus está batizando pessoas aqui. Receba. Receba. Oh, alabassuri, alabaceia. Abra a tua boca. Adora Ele. Somente adora. Somente adora. Somente adora. Deus vai responder com fogo nessa noite. Oh, aleluias. 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 Sai daqui nessa noite cheio, 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 cheio da presença de Deus.
sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Aleluias. Eu sou Aleluias. templo, Receba, igreja. Receba o mais de Deus. o teu Oh, aleluias. vem queimar. Manda fogo lá em casa, Senhor. Manda fogo, Senhor. Todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, caia por terra agora. Oh, xaralabassuri, alabaxai. Receba. Receba louvor, receba unção, receba poder, receba unção, receba poder, receba unção. Ora alabassuri, alabaxeia. Oh, xurimicandarai. Oh, icombion labarassuri, alabaxeia. Assim diz o Senhor. Xurimicandarai, quemanamassuri, alabas. Quemanchomanassuri, alabas. Queimante mais, Shuimicanda. Queimante. Só o teclado. Aleluias. Aleluias. Eu posso ver uma mão do tamanho de uma nuvem. Uma nuvem do tamanho de uma mão. Eu posso ver chuva nessa noite. Eu posso sentir o cheiro de chuva. Há uma chuva seródia caindo neste lugar. É tempo de colheita. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quemanchomai shuimikandarai. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que mando uma grande chuva sobre esta igreja. E que o tempo da colheita chegou. É tempo de colher. Eis que te sustento com pão e água, para fazer de ti um grande profeta do Senhor. Deus levanta hoje uma grande geração de homens. Homens temente ao Senhor com a unção de Obadias. Homens que vão ser grandes financiadores do reino. Oh, xaralá, suriande, canta lá, manaias. Batiza, Senhor, com fogo. Batiza, Senhor, essa igreja com fogo. Renova ministérios aqui nessa noite, Senhor. Passa um fogo santo agora. Queima todo espírito de facção, de divisão. Espírito de contenda. Espírito de Jezabel. A partir de hoje, Deus destrói a mesa de Jezabel e restaura um altar onde vai cair fogo do céu neste lugar. Deus entrega nessa noite a uma jovem um salão de beleza. Você vai ser empresária. Receba! Receba em nome de Jesus. Deus entrega nessa noite condições para você bancar profetas, missionários. Deus vai fazer de você, Deus vai multiplicar a tua empresa. Deus vai restaurar a tua saúde nessa noite. Porque o que cura é o pão e a água e não a mesa de Jezabel. Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar. Receba unção, receba poder. Receba essa chuva de Deus agora. Receba esse renovo. Pessoas que pensou desistir nessa noite, Deus vai restaurar relacionamentos nessa noite. Aleluias. Uma grande porta na segunda-feira abra para ti em nome de Jesus. Só para quem quer receber, receba. Recebe unção de prosperidade espiritual. Deus vai levantar homens aqui nesta noite. Homens que nunca pregou a palavra de Deus. E vai fazer dele um grande profeta de Deus. Isso, profetiza na vida de alguém aí. Profetiza na vida de alguém, vai chover. Aleluia.
Isso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Pode aplaudir mais forte. Isso, olha para cá só um pouquinho. Quero agradecer os irmãos que vieram. Hoje foi um culto na direção dos homens. Muito bom, parabéns. Todos os homens que vieram se empenharam. As mulheres que aqui estão também. O culto foi para toda a igreja. Obrigado, presbítero, tá? Pela palavra. Quantos aqui foram abençoados? É? Assim a gente encerra o culto.